E aí, galera do terceiro ano, beleza? Saudade da aula aí pra vocês, né? Sentindo falta aí desse contato, da gente poder explicar a matéria pra vocês, conversar com vocês aí dentro da sala de aula. Infelizmente, né, a gente tá passando por um momento aí muito difícil, é um momento bem complicado. O importante agora é a gente tomar conta da nossa saúde, cada um se protegendo aí dentro da sua casa, sempre que precisar sair usar máscara, e tudo isso. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sei da ansiedade de vocês pro Enem aí esse ano, mas eu tenho certeza que vocês são capazes e a gente vai conseguir superar tudo isso aí. Eu resolvi começar a gravar esses vídeos para ajudar vocês aí a fazerem as atividades do PET, que é essa apostila que vocês têm aí, né, para um mês, separadas aí em 4 semanas. Esse vídeo vai ser bem direcionado para as atividades do PET, e depois eu gravo um vídeo mais amplo aí para o Enem. Então esse vídeo de hoje, ele é baseado no PET, ok? Então a turma aí, terceiro ano, referente à segunda semana. Eu sou o professor Dimas e vamos começar aí a aula. A aula de hoje aí está na página 77 da apostila, ok? Bom, então vamos começar. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre república oligárquica, né? Essa palavra, o que significa oligarquia? Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Então, oligarquia é poder na mão de poucos. É quando, em um regime político, né, o poder está concentrado na mão de apenas algumas pessoas. É um grupo restrito de pessoas que exerce, que controla o poder aí nesse regime político. No Brasil, a gente vai ter aí, logo depois da proclamação da República, o período conhecido como República da Espada, quando 2 militares vão estar no poder como presidente, né? E logo depois a gente vai entrar na República Oligárquica. Por que República Oligárquica? Porque quem comandava o Brasil eram as oligarquias rurais, né? Eram os grandes proprietários de terra. Eram eles que tinham o poder aí dentro do Brasil. Principalmente a oligarquia cafeeira, né? Os grandes produtores de café. Então, essa pequena parcela da população, esses grandes fazendeiros, é quem controlavam aí a política nacional. Dentro da República Oligárquica, a gente tem aí o coronelismo, né? O que vai ser o coronelismo? Bom, os coronéis eram grandes proprietários de terra, então eles eram grandes fazendeiros. Muitos deles tinham esse título de coronel porque eles participaram lá no século XIX de uma guarda nacional, né? Então era muito mais um título simbólico do que um título efetivamente militar, né? E eles eram então esses grandes proprietários de terra, esses grandes produtores rurais, né? Então eles tinham grandes fazendas e eles tinham uma grande parte da população que dependia deles. Então, imagina, você é um grande fazendeiro, você é um grande proprietário de terra. Aquelas pessoas que trabalham para você, elas dependem de você. E nessa época, né, o Brasil ele era eminentemente rural, né? A maior parte da população vivia no campo e a maior parte da população era pobre e dependia justamente desses coronéis para conseguir as coisas aí. E os coronéis acabavam controlando a população, né? Como que os coronéis controlavam a população? Eles controlavam meio que comprando, né, essa população com troca de coisas. Então, quem dava o emprego era o coronel, quem construía muitas vezes a escola lá na fazenda para educar os filhos dos trabalhadores do coronel, precisava ir lá e levar para o hospital, quem levava? O coronel. Então o coronel ele fazia essa dependência, né? Comprava essas pessoas com esse tipo de coisa. E também o coronel ameaçava aqueles que iam contra ele, né? Então o coronel ele ameaçava às vezes indiretamente, às vezes diretamente, né? Então olha, se você não fizer o que eu estou precisando, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Ou então ele ameaçava mesmo, olha, eu posso te matar, eu posso matar alguém da sua família. Os coronéis tinham os famosos jagunços, né? Os jagunços eram os empregados deles que realizavam esse tipo de trabalho. Nessa época, pessoal, a gente vai ter o que a gente chama de voto de cabresto. O que vai ser o voto de cabresto? O coronel, ele obrigava as pessoas a votarem em quem ele queria. E esse voto, que era controlado pelo
coronel, recebe o nome aí de voto de cabresto. Nessa charge que a gente tem aí, ó, as próximas eleições de cabresto. Então, o que é o cabresto? É essa parte aqui que segura, que controla aí o cavalo. Então, por que voto de cabresto? Porque é um voto controlado pelo coronel. E a região em que o coronel controlava esses votos era o curral eleitoral dele. Então, o coronel controlava o voto de cabresto e a região em que ele controlava esse voto era o curral eleitoral, ok? Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, que o voto nessa época era aberto, ou seja, os coronéis sabiam exatamente em quem você ia votar. Então não tinha como você enganar o coronel e falar que você tinha votado no político que ele mandou, sendo que você não votou. Né? Então, como o voto era aberto, as coisas ficavam bem mais difíceis. Outra coisa, nem todo mundo tinha direito ao voto. Só tinham direito ao voto os alfabetizados. Né? O voto ele era universal masculino, só os homens podiam votar. Os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Mulheres não votavam, padres não votavam, nem militares de baixa patente podiam votar. Bom, uma outra coisa também importante lembrar é que nessa época as eleições eram fraudadas muitas e muitas vezes, porque os próprios políticos que estavam no poder é que organizavam as eleições. Bom, vou falar um pouco para vocês agora da política dos governadores. O que vai ser a política dos governadores? Olha só, eu falei para vocês que a população rural ela era controlada pelos coronéis. Então, os coronéis ameaçavam a população rural e faziam com que essa população votasse em quem eles queriam. E os coronéis eram políticos? Não necessariamente. Né? Na maioria das vezes, eles não eram políticos. Né? Os coronéis apoiavam deputados, apoiavam senadores, apoiavam governadores. Então, esses coronéis, eles obrigavam a população a votar em determinado candidato, em determinado deputado, né, para poder ganhar o apoio aí, né, era uma troca, né, o coronel obrigava a população a votar em determinado deputado e ele ganhava aí, né, prestígio com esse deputado. Bom, e o que é, afinal de contas, a política dos governadores? A gente vai ver o seguinte, que o presidente da República, ele tinha um acordo com os governadores. Esse acordo funcionava da seguinte forma, o presidente não interferia diretamente, não interferia muito nos estados, e o estado apoiava o presidente. Então era uma troca de apoios aí entre os governadores e também o presidente. Outra coisa, os governadores, através dos coronéis, garantiam que a população votasse nos deputados aí que fossem a favor do governo. Então é uma grande troca de favores, né? Entre presidente, governadores, coronéis, deputados, né? A fim de conseguir se manter todos aí na política, ok? Pessoal, uma outra característica dessa época é o que a gente chama aí de política do café com leite. O que vai ser a política do café com leite? Minas Gerais era grande produtor de leite e São Paulo grande produtor de café. E esses dois estados controlavam aí a política nacional. Como assim eles controlavam a política nacional? Eles tinham tanto poder, mas tanto poder, que eles é que indicavam quem ia ser o presidente. Uma hora era Minas Gerais que indicava, outra hora era São Paulo. A gente tem que lembrar que a gente está no período de oligarquia, né? O poder está na mão de poucos. Principalmente os grandes coronéis de Minas Gerais e de São Paulo. Né? Então, esses dois aí se revezavam no poder. Isso aí que é a política do café com leite, ok? Bom, agora a hora mais legal aí, que é a hora da atividade. Essa atividade aí, ela tá lá na página 79, ok? E eu vou dar algumas indicações aí para vocês fazerem essa atividade. Bom, atividade 1. Caro aluno, depois de ler as informações acima e feita a leitura dos textos sugeridos, responda em seu caderno. Avalie a relação e a dependência política entre o governo federal, estadual, grandes fazendeiros e coronéis durante o período da República do Café com Leite. É o que eu expliquei lá antes, né, pessoal? Lembra da troca de favores? O governo federal apoiava os governadores apoiavam os deputados e os coronéis garantiam aí os votos que eram necessários. Lembra lá do voto de cabresto, do curral eleitoral? Então tudo isso eu já expliquei, é só vocês voltarem o vídeo aí que vocês conseguem fazer, ok? E na número 2, uma questão adaptada aí do Enem de 2011, a gente tem aí uma definição de
de coronel, né? Então, os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra, né? Aí tem explicando o título deles também, né? Isso a gente já viu. Depois a gente tem aí um trecho para vocês lerem, completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nos quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí, então, os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Né? Então, aí está falando dessa dependência do trabalhador, né, do trabalhador rural, pobre, analfabeto, muitas vezes, e do coronel. Ah, professor, mas você falou que era só quem era alfabetizado que podia votar? Sim, mas muitas vezes as votações eu falei que eram fraudadas. Então, às vezes, eles faziam com que alguns homens, né, mesmo que analfabetos, acabassem votando. Né? Pessoas mortas votavam, tinha pessoas que o registro de voto aparecia 2 vezes. As eleições eram realmente muito fraudulentas. Okay? Aí a gente tem aí uma pergunta. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, como que era a estrutura social aí na Primeira República, né, na República Oligárquica? Aí vocês vão ler as alternativas aí e vão colocar qual que vocês acham que é a correta, ok? Pessoal, como mandar as atividades aí para mim? Só vocês podem me mandar pelo número do WhatsApp que eu tenho no grupo ou pelo e-mail aí, dimas.silveira@educação.mg.gov.br. Um abraço aí para os meus alunos do Domingos Bibiani e do Monsenhor Horta. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, ok? Algumas referências aí que eu utilizei para a aula. Até a próxima. Valeu!